Naquele mundo, uma vez por ano, chegava o Tempo da Alegria, um dia sagrado que definia o destino de todos. Era a cerimônia da profissão celestial, onde a deusa concedia aos jovens de 16 anos a aptidão que guiaria suas vidas. E para um grupo de jovens, esse momento havia finalmente chegado. O sacerdote iniciou o ritual, chamando o primeiro nome à frente, Levin Ekis. O jovem sentiu um calafrio, pois sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto caminhava, ele rezava com toda a força de sua alma, implorando a deusa por uma bênção. Ele não pedia apenas por si mesmo, mas também por Aria. O futuro dos dois dependia do que aconteceria a seguir. Com o coração na boca, Levin se posicionou, esperando receber uma boa profissão para poder construir uma vida digna. O sacerdote invocou o poder da deusa, pedindo que as estrelas sagradas revelassem a profissão adormecida dentro do rapaz. Mas quando a luz da revelação brilhou, os clérigos ficaram em choque. O resultado era algo que eles jamais esperavam ver. Um dos sacerdotes, tremendo, apontou para Levin, completamente sem palavras diante do que havia testemunhado. A profissão dele foi anunciada: Seiju Tsukai, um domador de bestas sagradas. Uma classe de rank S, uma das mais raras e poderosas que existiam. A notícia se espalhou por toda a vila. Levin Ekis, o domador de bestas sagradas, e Aria Hems, a cavaleira sagrada. Dois heróis nascidos no mesmo lugar, agora prontos para partir. O líder da vila, pai de Aria, declarou que os dois eram o orgulho e a esperança de seu povo. Eles tinham uma missão a cumprir pelo bem do país. A emoção tomou conta de todos. Ter duas profissões de classe S vindo de uma vila tão pequena era um verdadeiro milagre. O pai de Aria não conseguiu conter as lágrimas de alegria. Ele abraçou os dois com força, dizendo que, como Lorde e como pai, não havia felicidade maior do que aquela. Mas Aria sentia que era ela quem deveria agradecer. Depois de se tornar órfã, foi aquela família que a acolheu de braços abertos. O momento da despedida chegou. Enquanto a família se abraçava, Levin disse a Aria que essa era sua chance de finalmente retribuir a gentileza que recebeu. Era uma dívida de gratidão que ele fazia questão de pagar. A mãe de Aria expressou sua preocupação com a gentileza excessiva de Levin. Já o pai os instruiu a se darem bem e a treinarem duro na capital real, focando na missão que tinham pela frente. Com toda a vila se despedindo, a irmã de Aria fez um pedido especial: que ela cuidasse de Levin e que os dois voltassem para casa em segurança o mais breve possível. E assim, a jornada dos dois finalmente começou, deixando para trás o único lar que já conheceram. Mesmo com a carroça já longe no horizonte, a preocupação da mãe não diminuía. Ela sentia que sua filha tinha partido de verdade. O pai de Aria comentou sobre a relação dos dois, algo mais forte que amizade, mas ainda não um romance. Ele também parecia receoso com o fato de eles terem que servir aquele rei em particular. Dentro da carroça, Aria pensava em sua família, desejando do fundo do coração que eles também se cuidassem. A partida era difícil para todos. Logo, a vila desapareceu completamente de vista. Aquele era o ponto final. A vida que conheciam tinha oficialmente ficado para trás. O peso da responsabilidade começou a surgir. Aria se perguntou se ela realmente seria capaz de cumprir seu papel como uma cavaleira sagrada, e sua insegurança ficou evidente. Percebendo a ansiedade dela, Levin tentou animá-la. Ele apontou como a vila já estava recebendo melhorias, como a cerca nova e o portão consertado, tudo graças a eles. Ele explicou que tudo aquilo era um investimento do país. Como profissionais de classe S, a nação estava disposta a apoiar a vila deles para garantir sua lealdade. Em outras palavras, enquanto eles servissem ao país, a vila estaria protegida. Por isso, ele propôs que os dois se esforçassem ao máximo, juntos. A palavra juntos ecoou na mente de Aria. A ideia de enfrentar todos os desafios ao lado de Levin a deixou visivelmente emocionada. A dúvida dela se transformou em determinação. Com um sorriso radiante, Aria concordou, selando aquilo como uma promessa entre os dois. Levin sorriu de volta, satisfeito por tê-la animado. Mas então, uma outra coisa veio à sua mente. Algo que ele precisava dizer. O tempo passou. Levin refletia que, desde a promessa que fez com Aria, ele nunca mais tinha visto o sorriso dela. Algo havia se perdido no caminho. E de repente, a paz foi quebrada. A voz de um nobre ecoou, chamando-o de um inútil domador de bestas sagradas. A humilhação era pública e direta. O rei, com um olhar de desprezo, exigiu que ele repetisse a explicação. A paciência da realeza estava claramente no fim. E no centro de tudo estava o motivo de tanta fúria. Um simples ovo. A corte não se conteve, zombando daquela invocação miserável. O rei queria saber quem era o responsável por aquilo. Enquanto o jovem lamentava sua invocação patética, a atenção de todos se voltou para o ovo gigante que surgiu em seguida. O rei, ignorando completamente o fracasso, exigiu saber quem era o responsável por aquela maravilha. Em meio à confusão causada pelo ovo, o próximo nome foi chamado Levin Ekis. O rapaz se virou, pego de surpresa pela convocação inesperada em um momento tão caótico. Foi então que a ficha caiu. O ovo que causou
toda a confusão era a sua invocação. E não era um ovo qualquer, mas sim o de uma besta sagrada, uma criatura que ninguém via há séculos. Enquanto um dos garotos sugeria que o ovo era só para fazer um omelete, o outro sentiu o peso da realidade. Um ovo de besta sagrada daquele tamanho era algo inédito, uma anomalia que ele jamais tinha presenciado. A ficha finalmente caiu e a realidade da situação o atingiu com força. Era tão absurdo, tão inacreditável, que a frustração explodiu de uma vez só. E ele não conseguiu se conter. E então, a frustração explodiu em acusações. O homem jogou na cara do jovem todo o tempo e dinheiro que gastou, questionando se ele tinha alguma noção do imenso sacrifício que foi feito para criá-lo. 2 anos de espera para receber aquilo que ele considerou um lixo completo. A paciência do rei havia acabado, e agora ele exigia que o jovem devolvesse tudo o que lhe foi dado. O rei explodiu em fúria, chamando o jovem de lixo, incompetente e exigindo seu dinheiro de volta. Mas para o rapaz, o que mais doía eram os 2 anos que ele passou longe de casa, tudo para chegar nesse momento de fracasso. Apesar da humilhação, aquele era o dia que definiria seu futuro. Ele finalmente concluiu seu treinamento como domador de feras sagradas e precisava invocar seu parceiro para provar que não era o fracassado que todos pensavam. Após a humilhação, o rei observava o simples ovo no chão, esperando que o ritual de invocação finalmente começasse. Ou pelo menos era o que deveria acontecer. Mas a paciência do monarca se esgotou. Ele chamou o jovem de lixo e ordenou que um soldado destruísse o ovo imediatamente, pondo um fim àquela vergonha. Desesperado, o rapaz se jogou no chão para proteger o ovo com o próprio corpo. Ele implorou, explicando que aquilo era um ovo sagrado e que havia uma vida ali dentro. O rei não quis saber. Para ele, era impossível uma fera sagrada nascer de um fracassado como aquele. Ele reforçou a ordem para destruir o ovo de uma vez por todas. O soldado, no entanto, hesitou. A ordem era clara, mas a cena à sua frente o deixou completamente paralisado, sem saber o que fazer. Mesmo ferido após ser atingido, o jovem não se moveu. Ele apenas repetiu que aquilo não era lixo, enquanto o sangue começava a escorrer pelo seu rosto. O guarda perdeu a paciência, questionando por que ele iria tão longe para defender aquilo. Ele estava pronto para cumprir a ordem, não importava como. Mas de repente, um clarão intenso iluminou o salão, interrompendo a todos. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Do meio da luz, uma criatura majestosa surgiu. Uma outra jovem, que observava de longe, comemorou o nascimento da sua fera sagrada. A multidão ficou em choque ao ver que um grifo de verdade havia nascido. A garota radiante foi reconhecida como a verdadeira domadora de feras sagradas. Com muito orgulho, ela apresentou sua fera sagrada ao rei, buscando sua aprovação e reconhecimento. Mas o rei não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos no rapaz ainda caído no chão, e seu silêncio deixou a garota confusa. E foi então que o ovo que o rapaz protegia finalmente chocou. Mas de dentro não saiu um grifo, e sim uma pequena e frágil lagartixa. A criaturinha soltou um som quase inaudível, aninhando-se na mão do seu novo mestre com carinho. O rei olhou para a cena, completamente confuso com a criatura insignificante que havia nascido. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. A corte explodiu em gargalhadas. Os nobres zombavam da pequena criatura, questionando se aquilo era mesmo uma fera sagrada, já que parecia, obviamente, um lagarto comum. A decepção do rei se transformou em fúria. Ele confrontou o rapaz, exigindo uma explicação sobre como aquela criatura patética poderia ser a fera sagrada que todos esperavam. O conselheiro, suando frio, só pôde concordar com o rei. Ele admitiu que também pensou que era apenas um lagarto, percebendo que a situação estava saindo completamente do controle. Em desespero, o jovem tentou explicar que seu ouro havia se transformado na criatura, mas suas palavras foram abafadas pelas risadas impiedosas de todos no salão. A paciência do rei acabou. Com um tom frio e definitivo, ele declarou que o rapaz não tinha mais lugar ali e ordenou que nunca mais mostrasse seu rosto na corte. Mas a punição foi ainda pior. O rei decretou que o jovem seria exilado, expulso do país para sempre. O rapaz implorou de joelhos, prometendo que criaria a fera com dignidade. Ele sabia que se fosse exilado, sua vila sofreria as consequências de seu fracasso. O rei, no entanto, parecia ter outros planos. Ele se lembrou de uma promessa que fez a alguém chamada Arya, e comparado a isso, o destino do rapaz era irrelevante. Ele então elogiou a outra domadora e seu magnífico grifo. A garota agradeceu ao rei pelas palavras gentis, prometendo que seria útil. O monarca, por sua vez, depositou toda a sua confiança nela. Foi então que a domadora mencionou um assunto sobre a senhorita Arya. A simples menção do nome pegou o rei de surpresa, deixando o rapaz ainda mais confuso. Em uma reviravolta chocante, o rei se virou para o rapaz exilado e anunciou que iria reconhecer formalmente seu casamento com Arya. O jovem não conseguia acreditar no que ouvia. Em meio ao choque e alívio, tudo que ele conseguiu fazer foi agradecer. A garota que havia iniciado tudo aquilo apenas se virou com um sorriso curioso no rosto
rosto como se observasse uma cena interessante. Naquele instante, o rapaz se lembrou do sorriso gentil de Arya e de seu simples desejo de jantarem juntos. Era por essa promessa que ele estava lutando. Mas seu alívio durou pouco. As portas do salão começaram a se fechar, prendendo-o do lado de fora. Do outro lado, a garota olhou para trás e seu sorriso agora era frio e triunfante. Ele não entendeu o que estava acontecendo. A porta se fechou com um baque surdo. A decisão do rei era final e irrevogável. E assim, o rapaz foi oficialmente banido. Em uma carroça simples, ele era levado para a fronteira do país, deixando para trás tudo que um dia conheceu. Ele pensou em tudo que perdeu. 2 anos de treinamento duro, seu lar e as pessoas que amava. Agora, tudo que lhe restava era o pequeno lagarto que causou sua ruína. Apesar de tudo, ele se preocupou com seu pequeno companheiro, perguntando se ele também estava com fome. O bicho parecia tão despreocupado com o mundo. Um dos homens que o escoltava tentou conversar, mas o jovem apenas respondeu que estava bem, escondendo a dor que sentia. Quando a carroça entrou em uma floresta escura e intimidadora, o homem prometeu que o protegeria durante a travessia. Ao chegarem ao destino, o guarda, chamado Levin, entregou ao rapaz um saco com suprimentos. Era o máximo que ele podia fazer para ajudar. Com um profundo respeito e tristeza, Levin se curvou, desejando sinceramente que o jovem ficasse bem em sua nova e solitária jornada. Deixado para trás, o rapaz olhou para a estrada à sua frente. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Ele não estava quebrado, apenas recomeçando. Por 3 dias inteiros, ele caminhou sozinho pela floresta, avançando cada vez mais fundo no território desconhecido. Durante uma pausa, ele percebeu algo. Seu parceiro, o lagarto que ele chamou de Elf, não estava apenas o seguindo, mas parecia estar guiando o caminho. A jornada, no entanto, não seria fácil. O céu escureceu de repente e uma forte chuva começou a cair sobre a floresta. Eles encontraram abrigo em uma pequena caverna. Enquanto preparavam uma refeição simples, o peso da solidão voltou a pesar em seus ombros. Mas Elf, seu companheiro, quebrou o silêncio. O lagarto tentou avançar na comida e o rapaz precisou intervir, pedindo para ele esperar um pouco. Com um tom sério, mas carinhoso, ele explicou para Elf que precisava terminar de preparar a refeição antes que pudessem comer. A comida finalmente ficou pronta. O jovem agradeceu pela refeição e deu a primeira mordida, enquanto seu pequeno companheiro observava pacientemente. Aliviado, ele comentou como a comida estava boa. Foi graças a Elf que eles encontraram aquela caverna para se abrigar da tempestade, e ele era grato por isso. O rapaz admitiu que estava preocupado no início, pois Elf era bem seletivo com comida. Ele brincou dizendo para o lagarto crescer logo enquanto o acariciava. Ele então avaliou seus suprimentos. Graças à bagagem que Levin havia lhe dado, ele acreditava que conseguiria, de alguma forma, sobreviver à travessia da floresta. Para planejar os próximos passos, ele abriu o mapa que estava em sua bagagem. Olhando para seu companheiro, o jovem perguntou qual seria o plano deles assim que deixassem a floresta para trás. Elf pareceu não. Ao analisar o mapa, o jovem percebeu um problema. O caminho que seguiam os levaria direto para o reino de Crônia, um destino que ele claramente não parecia aprovar. A vontade de voltar para sua casa, a vila Irumiru, era imensa, mas ele sabia que não podia. Restava apenas a preocupação e a dúvida se todos que ele deixou para trás estavam seguros. A culpa por não cumprir seu dever pesava sobre o jovem. Ele não era o único com um desejo não realizado, pois o lagarto também lamentava não poder levar a garota para a sua terra natal. No meio de toda essa culpa, um pensamento específico o assombrava. A promessa que ele fez para Arya. Diante da situação atual, ele se perguntava se um dia ainda seria capaz de cumpri-la. Em meio à dúvida, ele se agarrou à única coisa que ainda importava: a promessa que fez para Arya. Ele desdobrou o mapa, ciente de que o caminho para cumprir sua palavra estava bem ali, em algum lugar. E por um instante, tudo se calou. O peso do mundo e das dúvidas se dissipou, deixando apenas o calor da promessa que ele fez. Era o suficiente para continuar. Ele se abrigou da chuva, sozinho com seus pensamentos. A noite seria longa, e a promessa que fez era a única coisa que o aquecia naquele lugar frio e úmido. Ele pensava estar completamente sozinho, mas a solidão da noite foi quebrada por uma presença inesperada. Um pequeno ser o observava em silêncio, curioso com o visitante. A noite passou e a fogueira nunca foi acesa. Com a chegada do dia, a estranha presença da noite anterior parecia ter desaparecido, deixando para trás apenas o silêncio da manhã. A noite foi péssima, como esperado de quem dorme no chão. Mas não havia tempo para reclamar. Ele precisava continuar sua jornada e atravessar a floresta ainda naquele dia. Com um ânimo renovado, ele se levantou, decidido a preparar o café da manhã para começar bem o dia. Só que algo estava muito errado. O lugar onde ele dormiu não era o mesmo. Ao seu lado, uma garota desconhecida dormia tranquilamente, como se sempre estivesse ali. O pânico tomou conta. Ele não fazia ideia de quem era aquela criança ou de onde ela tinha surgido. E para piorar a situação, a garota acordou e se agarrou a ele, revelando um par de asas. E então,
a situação ficou ainda mais bizarra. A menina o abraçou com força e com uma voz sonolenta o chamou de mamãe. Completamente sem reação, o rapaz tentou negar, mas as palavras não saíam. A garota, por sua vez, não entendeu o pânico dele e perguntou o que havia de errado com sua mamãe. Com um olhar cheio de expectativa, ela repetiu o chamado, tratando-o com uma familiaridade que ele simplesmente não conseguia compreender. E como se a situação já não fosse estranha o suficiente, a menina perguntou o que teriam para o café da manhã. A mente do rapaz deu um nó. Ela estava animada, pedindo a mesma carne de coelho do dia anterior e exigindo o café da manhã. O rapaz só conseguia pensar que nunca tinha conhecido alguém como ela. E então, uma lembrança o atingiu. A carne de coelho do dia anterior não tinha sido para uma pessoa. A ficha finalmente caiu. Ele olhou para a garota à sua frente e a única coisa que conseguiu dizer foi o nome do seu pequeno companheiro lagarto. Mesmo com a revelação, a rotina continuou. Ele preparou a comida e a garota, agora confirmada como elfe, comeu feliz, elogiando as habilidades culinárias de sua mamãe. O rapaz, completamente envergonhado, pediu para ela parar de chamá-lo assim, mas a lógica dela era simples e inquestionável. Ele era a mamãe porque era a mamãe. Não havia o que discutir. Ele tentou explicar que Elf era, na verdade, um lagarto pequeno e branco, mas a garota se ofendeu profundamente com a comparação. Ela insistiu que não era um simples lagarto. Foi Elf parecia emocionada, revelando que esperou por muito tempo para ser invocada. Para ela, aquele momento significava que finalmente tinha sido chamada ao mundo da maneira correta, cumprindo seu propósito. Ela então se virou e agradeceu ao rapaz, chamando-o de mamãe mais uma vez. O jovem, no entanto, continuava completamente perdido, sem saber como reagir àquela situação toda. Em um raro momento de calma, o rapaz aceitou seu papel naquilo tudo, dizendo que estava feliz por ajudar. Elf, por sua vez, mencionou que talvez agora pudesse finalmente retornar ao seu reino. Só que a simples menção da palavra reino foi o suficiente para trazer de volta lembranças terríveis para o rapaz. Ele se lembrou de figuras sombrias de seu passado e de uma pergunta que o assombrava. Por que alguém iria querer voltar para aquele lugar? As memórias eram de pura humilhação, de pessoas que o desprezavam e o chamavam de lixo. Um domador de bestas sagradas completamente fracassado. De volta ao presente, Elf percebeu a angústia em seu rosto. Preocupada, a pequena perguntou se sua mamãe estava bem. Ele rapidamente disfarçou sua dor com um sorriso forçado, garantindo a ela que estava tudo bem. Para mudar de assunto e deixar aquelas memórias para trás, o rapaz se levantou e a chamou para irem embora. O café da manhã tinha terminado. Era hora de seguir em frente e deixar a clareira para trás. De repente, Elf ficou super animada, apontando para uma caverna e insistindo para que eles fossem naquela direção com urgência. O rapaz não entendeu nada. O jovem suspirou, percebendo que, mesmo em forma humana, a personalidade de Elf não tinha mudado nada. Sem muita escolha, ele se deixou ser arrastado por ela. E assim, os dois chegaram diante da entrada da escura caverna que Elf tanto queria explorar. O interior da caverna era surpreendente, com cristais que brilhavam como estrelas no teto. Enquanto o rapaz estava maravilhado, Elf parecia determinada, como se soubesse exatamente onde estava indo. No fim do caminho, eles se depararam com algo monumental. Uma porta gigantesca, antiga e selada por correntes e feitiços. O verdadeiro motivo de Elf estar ali estava bem na frente deles. Diante da porta monumental, Elf anunciou que iria abri-la. O rapaz ficou em choque, sem acreditar no que ela estava dizendo. Aquilo parecia impossível. Ele tentou argumentar, dizendo que não se podia simplesmente abrir um selo daquela magnitude, mas a determinação dela era inabalável. Ignorando os protestos, Elf se concentrou profundamente. Uma energia antiga começou a emanar dela, como se estivesse recitando um encantamento silencioso para despertar o que estava adormecido. A magia dela ressoou com o mecanismo da porta. A estrutura inteira começou a tremer e a gema central do selo reagiu, começando a se destravar lentamente. Preocupado, o rapaz chamou por Elf, mas já era tarde demais. Ele tentou se lembrar do que ela havia dito antes, mas a situação era caótica demais para pensar com clareza. E então, a porta se abriu. Do outro lado, uma criatura colossal os aguardava na escuridão. O rapaz ficou paralisado, questionando se aquilo era real. Ele se perguntava se aquele dragão gigantesco estava mesmo vivo. Completamente perdido, o jovem perguntou a Elf que lugar era aquele. A expressão dela, no entanto, não era de medo, mas de uma calma melancólica, como se estivesse voltando para casa. Sem hesitar, Elf caminhou em direção à criatura, anunciando que havia retornado depois de muito tempo.
Foi aí que a ficha caiu para o rapaz. O objetivo de Elf desde o início era chegar até ali. Nisso, ela se virou e pediu para ele se agachar um pouco, deixando-o ainda mais confuso. Antes que ele pudesse reagir, Elf o pegou no colo com uma força surpreendente. O rapaz ficou completamente sem graça, protestando enquanto ela dizia que tinha algo importante para lhe mostrar. Ela o instruiu a se segurar firme, ignorando completamente os protestos dele sobre o quão embaraçosa era aquela situação. E com um impulso poderoso, Elf disparou para o alto, quebrando o chão da caverna com a força da decolagem. O rapaz gritou o nome de Elf, desesperado com a súbita decolagem, mas ela o segurou firme, garantindo que não o deixaria cair e pedindo para ele abrir os olhos e ver o que ela queria mostrar. E quando ele finalmente obedeceu, a visão que o aguardava era simplesmente inacreditável. Uma cidade inteira, com construções antigas e pontes de pedra, flutuava majestosamente pelos céus. Um lugar que parecia perdido no tempo, carregado por uma criatura colossal. O jovem não conseguia acreditar, questionando em voz alta se aquilo era mesmo uma cidade nas costas de um dragão. Elf o levou até lá, pousando suavemente em meio àquela paisagem fantástica, revelando que aquele era o seu lar. Foi aí que o rapaz se lembrou de ter lido sobre aquilo. Eram as lendas do clã do dragão divino. Seres de grande poder e inteligência que um dia governaram os céus e protegeram as pessoas. No entanto, as lendas também contavam que uma guerra terrível contra os Mazoku marcou a queda do clã. Desde então, sua existência se tornou apenas uma história contada em livros antigos. Ele então ligou os pontos perguntando se Elf fazia parte daquele clã lendário. Com um sorriso, ela confirmou que sim. O rapaz ficou tenso, imaginando a confusão que seria se o rei descobrisse a existência de um dragão divino vivo. Uma revelação daquelas mudaria completamente o cenário político do reino. Elf explicou que, embora todos acreditassem que os deuses dragões estavam extintos, alguns poucos conseguiram sobreviver. Eles não haviam sido completamente aniquilados. Ele ouvia cada palavra, absorvendo a magnitude daquela história esquecida pelo mundo. Ela então começou a contar sobre o passado daquele lugar. Disse que muito tempo atrás era um lar vibrante para todo tipo de criatura, onde flores de todas as espécies desabrochavam. Mas algo terrível aconteceu. Sua magia havia se esgotado. A cidade, seus amigos, todos haviam adormecido, presos em um sono mágico e profundo. Naquele instante, o rapaz entendeu a profundidade da solidão dela. Ele percebeu o quão solitária Elf esteve por todo esse tempo, sendo a única acordada em um mundo adormecido. Ele olhou para o grande dragão e se perguntou há quanto tempo todos os residentes daquela cidade esperavam por um despertar. Uma espera que parecia não ter mais fim. Ele finalmente compreendeu a dimensão da tragédia. Enquanto ele processava a ruína, Elf, com uma voz suave, disse que tinha certeza de que aquele lugar um dia foi maravilhoso. O rapaz então a abraçou. Ele lamentou não ter conhecido a cidade de Elf em seu auge, mas acima de tudo, estava feliz por tê-la encontrado em meio a tudo aquilo. Naquele momento, as memórias de Elf vieram à tona. Ela se lembrou de como o rapaz a protegeu, do sacrifício que ele fez, do rosto feliz dele quando se conheceram e de todos os pequenos gestos de carinho. Para ela, ele era a pessoa que a salvou quando ela havia perdido absolutamente tudo. Sua família, seus amigos e as pessoas com quem se importava. Vendo a gratidão nos olhos dela, o rapaz se aproximou e, com toda a seriedade, fez uma promessa que a pegou de surpresa. Ele jurou com uma determinação cômica que iria criá-la da maneira correta. Uma promessa um tanto inesperada. Para cumprir seu juramento, ele explicou que precisava primeiro colocar a própria vida em ordem, arranjar um emprego e um lugar para morar. Mas Elf tinha uma ideia muito mais ambiciosa. Ela sugeriu que eles formassem um contrato com o Lindworm para reconstruir e desenvolver a cidade inteira. A mente do rapaz deu um nó. Fazer um contrato para desenvolver uma cidade? A escala do plano dela estava muito além do que ele conseguia processar. A proposta era tão absurda que até o gigantesco dragão que dormia por perto pareceu ter ouvido e ficado confuso com a ideia. A ficha finalmente caiu para o jovem. A sugestão de Elf era que ele, um simples humano, fizesse um pacto com aquela criatura colossal. Ele sabia que estava diante de uma lenda viva. A criatura, sentindo a presença deles, reagiu com fúria, questionando a audácia daquele humano em seu território. Elf, no entanto, não demonstrou medo algum. Pelo contrário, ela o incentivou com total confiança, dizendo que, por ser ele, tudo daria certo. O rapaz não compartilhava do mesmo otimismo. Foi então que ela revelou o motivo de sua fé inabalável. O rapaz que ela chamava de Mama era, na verdade, um domador de bestas sagradas. Ela explicou que essa não era uma profissão qualquer. Era um chamado celestial, um papel concedido pela própria deusa
e ele havia sido o escolhido para essa tarefa. Apesar da revelação, o rapaz ainda duvidava de si mesmo, lembrando de todas as vezes que foi chamado de inútil. Elf, no entanto, reafirmou sua total confiança, dizendo que havia um motivo para tudo aquilo e que ela acreditava nele. Ela insistiu que já era hora de agir, pois não podiam mais adiar a situação. Vendo a determinação da garota, o jovem, ainda hesitante, concordou em pelo menos tentar. A fé dela era contagiante. Ele refletiu que se Elf acreditava tanto em seu potencial, então ele tinha a obrigação de, no mínimo, acreditar em si mesmo também. O Lindworm apenas observava em silêncio. Seu olhar antigo e poderoso parecia julgar a alma do humano que estava em seu território. O objetivo era formar um contrato, um laço místico capaz de transformar o vínculo entre bestas e humanos em algo muito mais forte. A simples ideia fez o rapaz engolir em seco. Ele sabia, em teoria, as formas de se fazer isso. Ou você forçava a rendição da criatura com poder e medo, ou a conquistava com mimos e comida. O problema era que nenhuma dessas opções parecia remotamente possível com um dragão daquele tamanho. Enquanto ele entrava em pânico, Elf o chamava de Mama, completamente alheia à atenção. O jovem continuava paralisado pela dúvida, mas Elf o encorajou com um gesto como se dissesse para ele lutar com tudo o que tinha. Diante da imensidão da criatura, a confiança que o rapaz tentava construir vacilou mais uma vez. Ele admitiu para si mesmo que ainda era inexperiente como domador de bestas sagradas e não tinha a menor confiança de que conseguiria firmar um contrato. Mas então, em meio à sua insegurança, ele se lembrou de uma promessa que havia feito. A promessa de construir uma casa grande e criar Elf da maneira correta. E para cumprir isso, ele precisava da ajuda daquele dragão. Com sua motivação renovada, o rapaz declarou que não iria recuar. Ele invocou o poder do contrato, e a barreira protetora do Lindworm começou a trincar. As rachaduras se espalharam rapidamente pela defesa de energia que envolvia o dragão adormecido. Com um estrondo, a barreira do Lindworm se quebrou por completo, deixando a criatura exposta pela primeira vez. Os estilhaços da barreira mágica voaram por toda parte com o impacto, e ali, finalmente revelado após um longo sono, estava o grande dragão Lindworm. Apesar da cena, a pequena Elf não demonstrou medo algum. Ela apenas encarou a criatura colossal que parecia finalmente despertar de seu descanso milenar. Havia uma estranha calma no ar. A garota e a fera ancestral se olharam por um instante, como se estivessem se reencontrando. Um leve toque de suas garras no chão. E então, o olho do Lindworm se abriu por completo. Elf parecia saber exatamente o que estava acontecendo, mencionando o título de princesa. O dragão então revelou que esteve esperando por aquele momento. Ele finalmente estava de volta. Com lágrimas nos olhos, Elf respondeu que tinha retornado para Lindworm. A cena deixou o rapaz completamente perdido. Do nada, o dragão se virou para ele com uma fúria inesperada, deixando o jovem apavorado e sem entender o que tinha feito de errado. Mas Elf interveio, parabenizando sua mama e declarando que o contrato estava concluído. Foi então que o dragão se dirigiu ao rapaz, surpreendendo-o ao chamá-lo de Lord Levin. A criatura explicou que, embora estivesse dormindo, esteve ciente de toda a situação. O contrato havia sido formado, e agora, Levin era o mestre daquele dragão. Superado o susto, Levin finalmente se apresentou, feliz por conhecer seu novo e poderoso companheiro. O dragão, por sua vez, comentou que o jovem teve sorte de não ter sido atingido por nada. Elf fez um pedido inusitado. Queria morar nas costas de Lindworm. Para a surpresa de todos, o dragão aceitou de bom grado, dizendo que ficaria feliz com a companhia. Lindworm admitiu que seu longo sono o havia enfraquecido, mas que era hora de todos irem para a superfície. Mesmo debilitado, o dragão garantiu que tinha força suficiente para voar e disse para não se preocuparem. A solução de Lindworm, no entanto, não era nada convencional. O dragão anunciou que iria simplesmente criar uma saída, deixando Levin em pânico com a ideia. De repente, tudo começou a tremer violentamente. Enquanto Elf se segurava, Levin sentiu um péssimo pressentimento ao ver Lindworm acumulando uma quantidade absurda de energia. E então, com um poder avassalador, o dragão disparou um raio de energia que abriu um caminho direto para o céu, destruindo tudo à sua frente. Pela primeira vez, Elf pôde ver o céu aberto. A luz do sol banhou seu rosto enquanto ela olhava, maravilhada, para o mundo lá fora. A garota explodiu de felicidade, gritando para sua mama sobre a beleza do céu. Levin, por outro lado, estava apenas tentando processar o fato de que sobreviveu à subida. O alívio tomou conta do jovem. Ele estava vivo, e por enquanto, era tudo o que importava. Observando a cena de longe, Lindworm soltou uma risada contida, se divertindo com a reação de seus novos companheiros. O dragão então perguntou se tudo tinha corrido bem,
mas Levin ainda estava em choque demais para responder. Levin ficou impressionado com aquele feito incrível, especialmente vindo de uma criatura que tinha acabado de acordar. Ele percebeu que seu contrato com Lindworm havia amplificado sua própria magia a níveis que nunca imaginou. O dragão também reconheceu o poder notável de seu novo mestre. Com a ajuda de Levin, a esperança de reviver seu clã parecia finalmente possível. Elf agradeceu a Lindworm e deu as boas-vindas ao dragão em seu continente, marcando o início de uma nova jornada juntos. Eles finalmente pousaram, mas o cenário era desolador. Levin olhou ao redor para as ruínas e percebeu que haviam chegado à terra natal de Elf. Apesar da destruição ao redor, Elf declarou com alegria que aquele era o novo lar deles. Ela deu as boas-vindas a Levin, chamando-o de mamãe, o que deixou o rapaz completamente sem reação. A palavra bem-vindo trouxe de volta uma memória antiga para Levin, de quando sua mãe o recebia em casa. A lembrança o deixou um pouco sem graça com a situação. Ele se lembrou da promessa que havia feito a Elf, a de que construiriam uma vida juntos ali. E o primeiro passo, claro, era encontrar um lugar para morar. Elf se animou com a ideia de ter uma casa bem grande, e Levin, cheio de confiança, garantiu que cuidaria de tudo, mas a realidade era bem mais complicada. O lugar estava em ruínas com escombros por toda parte. Levin então notou algo e perguntou a Elf o que era. Elf explicou que seu povo construía as casas juntando materiais da natureza. Ela mencionou que, para começar, precisariam de madeira forte para os pilares. Sem perder tempo, Levin encontrou um tronco caído e, com um esforço, declarou que era o material perfeito. Elf, no entanto, não pareceu entender o que ele estava fazendo. Foi aí que Levin percebeu o óbvio. Construir uma casa do zero levaria muito tempo. Ele avisou a Elf que talvez tivessem que acampar, mas ela não entendeu o porquê. Para a surpresa do rapaz, Elf disse que sabia como construir e que iria ensiná-lo. Ela apenas pediu que ele a seguisse, guiando-o em direção a uma estrutura colossal. Ela então apresentou o local, a árvore divina, responsável por regular o clima e a temperatura de todo o continente. A escala daquilo deixou Levin completamente pasmo. Ele pensou em como tudo relacionado à tribo do dragão divino era em um nível absurdo. Enquanto isso, Elf se lembrou de algo e começou a procurar no meio da vegetação até que encontrou o que queria. Com um sorriso, ela apontou para o local exato. Diante deles havia um antigo pedestal de pedra coberto pela vegetação, com um estranho cristal flutuando no topo. Elf então revelou seu plano. Eles usariam aquilo para construir a casa. Levin não conseguiu acreditar no que ouviu, achando a ideia completamente ridícula. Sem dar tempo para ele protestar, Elf simplesmente empurrou a mão de Levin em direção ao cristal, dizendo que ele, como mamãe, poderia usá-lo. No instante em que a mão de Levin tocou o cristal, uma força invisível o atingiu. Ele foi pego totalmente de surpresa, sem entender o que estava acontecendo. Diante dele, uma tela holográfica surgiu do nada. O sistema se apresentou como o gerenciamento da cidade de Lindworm e o saudou como seu novo mestre. Era real. O sistema de gerenciamento da cidade perdida estava ativo novamente e, de alguma forma, Levin era o centro de tudo aquilo. Logo em seguida, uma figura etérea se materializou na sua frente. Ela se identificou como o escritório de administração daquele sistema. A entidade então pediu que Levin inserisse um comando. O poder para controlar as ruínas estava literalmente em suas mãos. Um menu de opções apareceu mostrando as funções disponíveis. A primeira era construção, com as escolhas de uma casa pequena ou uma fazenda pequena. A ideia de Elf não era tão louca, afinal. Elf, toda orgulhosa, perguntou se não era incrível. Ela sabia o tempo todo que aquilo funcionaria, confirmando que seu mamãe era especial. A administradora do sistema explicou que em Lindworm era possível usar magia para criar qualquer coisa. E agora que Levin tinha um contrato, as opções de construção só iriam aumentar com o tempo. Levin ficou maravilhado com o poder da tribo do dragão divino, mas no meio de sua empolgação, ele se esqueceu de um pequeno detalhe. E Elf o lembrou, chamando-o de mamãe novamente. Elf, empolgada, já pedia por uma casa enorme. Levin, determinado a fazer o seu melhor, focou na única opção que tinha por enquanto, a casa pequena. Ele se perguntou se era mesmo ele quem deveria apertar o botão, ainda duvidando que uma casa pudesse ser construída daquela forma. Mas antes que pudesse pensar mais, o comando foi dado. O sistema reagiu imediatamente. A figura etérea então formalizou o pedido, solicitando a construção de uma pequena casa. E como mágica, uma casa simplesmente surgiu do chão, materializando-se diante de seus olhos. Levin e Elf não conseguiam acreditar. Só que não era bem uma casa, era um bloco transparente, flutuando no ar. Desesperado, sem saber o que fazer, Levin gritou por Elf, mas Elf não parecia preocupada. Ela já estava pedindo um lugar com uma vista melhor e uma casa maior. Levin tentou dizer que esse não era o problema, até que a administradora explicou o passo que faltava. Ele precisava escolher um local e confirmar a construção. A administradora explicou o processo.
Primeiro, escolher um local e depois executar a construção. Levin entendeu que precisava de um lar. Após alguns minutos, ele já estava se acostumando com a nova mobilidade que o sistema lhe deu. Elfie, toda animada, encontrou o lugar perfeito perto de um lago. Levin, no entanto, viu um problema. O local estava coberto de escombros e precisaria ser limpo antes de qualquer coisa. Ele decidiu construir ali por enquanto, mas Elfie o tranquilizou, dizendo que poderiam mover tudo depois. Levin ficou chocado com a ideia, questionando se até mesmo a árvore sagrada poderia ser realocada daquela forma. Sem mais hesitação, Levin deu o comando final para iniciar a construção. E do nada, uma casa de madeira inteira se materializou no ar, pronta para ser posicionada no terreno escolhido. Com um impacto violento, a casa aterrissou no local, levantando uma nuvem de poeira e jogando os dois para trás com a força. Levin mal podia acreditar que a casa estava pronta. Enquanto ele estava em choque, Elfie, maravilhada, já a chamava de lar, inocentemente perguntando se aquilo era mesmo considerado pequeno. Com um sorriso que ia de orelha a orelha, a pequena Elfie agradeceu a Levin de todo o coração por seu novo lar. Levin sentiu um alívio imenso. Olhando para a nova casa, ele pensou que finalmente ele e Elfie teriam como sobreviver. Mas assim que a adrenalina passou, o cansaço do longo dia bateu com força. Ele se sentou, refletindo sobre a tecnologia absurda do clã do dragão divino que tornou tudo aquilo possível. Enquanto isso, Elfie já explorava a casa nova, correndo e chamando por sua mamãe. Vê-la tão feliz reforçou o sentimento de Levin. Eles conseguiriam ficar bem ali. Só que, com um problema resolvido, outro apareceu imediatamente. Elfie, com os olhos brilhando, anunciou que estava com fome. A pequena exigiu carne, mas a expressão de Levin mudou. Ele se lembrou que eles tinham usado o último pedaço de comida naquela manhã para fazer uma sopa. A notícia de que não havia mais comida caiu como uma bomba para a pequena Elfie. Levin teve uma ideia. Talvez a tecnologia do clã pudesse criar comida. No entanto, a administradora apareceu para cortar seu barato, negando a possibilidade. O problema da fome continuava. A administradora explicou que, com a mana da cidade em nível baixo, só era possível construir casas e fazendas. Comida, por enquanto, estava fora de questão. A ficha caiu para Elfie, sem comida. Significava sem carne. E então, a pequena começou o maior escândalo, chorando e gritando que queria carne. Levin, sem saber o que fazer, tentava acalmá-la, dizendo que já tinha entendido o recado. Desesperado, o rapaz deu uma olhada ao redor, mas não encontrou nenhum animal selvagem para caçar. Elfie confirmou que também não havia peixes por perto. Sem lojas, a situação deles era crítica. Foi aí que Elfie teve uma ideia. Com sua habilidade de voo, eles poderiam chegar à superfície em um piscar de olhos. Levin concordou que era uma ótima solução. Empolgada com a perspectiva de conseguir carne, Elfie se preparou para partir, chamando Levin de mamãe. O rapaz, no entanto, ficou com um mau pressentimento sobre a pressa dela. E o pressentimento estava certo. Elfie simplesmente se jogou em queda livre, levando Levin junto. O grito do rapaz ecoou pelos céus. Enquanto isso, em outro lugar, a política do reino de Elven seguia um curso sombrio. A rainha exigia uma estratégia para aniquilar a nação inimiga, Clônia, e garantir a vitória. E a pessoa encarregada de apresentar essa estratégia era ninguém menos que Arya Remus, a Cavaleira Sagrada. A antiga amiga de Levin agora estava no centro do poder. Com uma frieza assustadora, Arya apresentou seu plano. A proposta dela era simples e cruel: envenenar o rio da nação inimiga. A proposta terrível pareceu agradar a um dos conselheiros que observava tudo com um sorriso satisfeito. Longe daquela conspiração, Levin e Elfie finalmente chegaram à superfície, aterrissando em meio a um mercado movimentado e cheio de vida. E ali, bem na frente dela, estava o paraíso. Os olhos de Elfie brilharam ao ver uma barraca cheia do que ela mais queria no mundo: carne. Ela não pensou duas vezes e saiu correndo, gritando por sua mamãe e pela carne. A vendedora, achando graça, até ofereceu uma amostra para a pequena. Levin tentava desesperadamente fazer Elfie parar de chamá-lo de mamãe em público. Foi então que ele se deu conta de onde estavam. No reino de Crônia, a nação inimiga de seu país. A ficha de Levin caiu. Eles estavam em Crônia, a nação inimiga de seu país. Ele sabia que qualquer passo em falso ali poderia ser o último, e só torcia para que conseguissem passar despercebidos. Ele rapidamente pensou num plano de fuga. Se algo desse errado, eles escapariam pelo céu. Levin pediu para Elfie ficar pronta, mas a pequena parecia mais preocupada com a fome do que com o perigo iminente. De repente, uma voz amigável os interrompeu. Uma jovem vendedora os cumprimentou com um sorriso, perguntando se eles estavam procurando por algo específico no mercado. Levin explicou que precisava comprar uma grande quantidade de comida. Nisso, uma segunda comerciante, bem mais animada, apareceu para dar as boas-vindas aos viajantes. A surpresa das vendedoras foi grande quando Levin especificou que precisava de suprimentos para um mês inteiro.
Era uma quantidade incomum para simples viajantes. A comerciante comentou sobre a proximidade dos dois e perguntou se eram irmãos. Pego de surpresa, Levin apenas gaguejou que eles estavam viajando juntos. Percebendo que havia uma história ali, a vendedora se compadeceu. Ela ofereceu um bom desconto e disse para Levin comprar o quanto quisesse, afirmando que a vida tem seus altos e baixos. Poucos minutos depois, a compra estava feita. Levin sentiu um alívio enorme. Com aquela quantidade de comida, eles ficariam bem por um bom tempo, sem precisar se preocupar com a fome novamente. O jovem tentou pagar o valor total, mas a vendedora não aceitou. Ela insistiu que era um desconto e devolveu uma quantia generosa de troco para a surpresa de Levin. O desconto, no entanto, tinha uma condição. Em troca da gentileza, ela pediu que eles prometessem comprar com elas novamente no futuro. As comerciantes então se apresentaram. A mais velha se chamava Mercedes, uma mercadora viajante, e a mais nova era Karin. Elas contaram que ficariam na vila por um tempo. Levin então se apresentou e também apresentou Elf. Ao verem a pequena de perto, Mercedes e Karin ficaram completamente boquiabertas, maravilhadas com a aparência única da garota. Com as compras feitas e as apresentações concluídas, era hora de partir. As vendedoras se despediram calorosamente e Levin chamou Elf para eles voltarem para casa. Elf se despediu de forma animada e os dois finalmente seguiram seu caminho de volta para o novo lar, anunciando que estavam de volta. De volta em casa, a fome de Elf era imensa, mas Levin estava exausto. Ele pediu que ela aguentasse só mais um pouquinho, pois ele já ia preparar algo. Sem nem pensar em descansar, o jovem encontrou um pouco de lenha seca e acendeu o fogo. A prioridade era garantir que Elf tivesse uma boa refeição. Ele separou os ingredientes que Karin havia ajudado a escolher mais cedo. Um belo frango e alguns vegetais e frutas frescos da região de Crônia. Com tudo em mãos, Levin decidiu que faria um prato especial para celebrar a nova casa e o início da vida deles naquele lugar. O primeiro passo da receita era simples, mas importante. Cortar o frango com a pele para garantir o sabor e a suculência. Ele sabia que a carne tinha sido um pouco cara, mas pensou que a ocasião merecia o investimento. Elf, por sua vez, já estava maravilhada com a qualidade do ingrediente. Com a panela no fogo, Levin começou o preparo. Untou com óleo, temperou o frango com uma mistura de ervas e pimenta e o colocou para dourar. O cheiro delicioso da comida começou a se espalhar pela casa, e Elf, que esperava pacientemente, acabou adormecendo com um aroma reconfortante. Mas o sono não durou muito. O cheiro ficou ainda mais forte, e a pequena despertou de repente, lembrando que o jantar estava quase pronto. No mesmo instante, ela correu em direção a Levin, chamando por ele de uma forma que revelava o forte laço de família que existia entre os dois. Elf implorava para comer, mas Levin explicou que ainda não estava na hora. Enquanto a carne cozinhava, ele preparava um molho especial para acompanhar. O jovem então disse que, por ser um momento especial, eles comeriam dentro de casa. Ele pediu para Elf ajudar, trazendo os pratos para a mesa. Finalmente, com o molho pronto e o frango no ponto certo, Levin começou a cortar a carne para servir. A expectativa de Elfi era enorme. O prato estava finalizado. Um sauté de frango ao creme de limão, uma refeição feita para brindar e celebrar o novo lar. Elf deu a primeira garfada e seus olhos brilharam de felicidade. Levin a observou com um sorriso, apenas avisando para ela comer devagar, pois ainda estava quente. Levin ofereceu o primeiro pedaço, comentando que fazia tempo que não preparava aquele prato. A reação de Elf foi imediata. Ela achou a comida simplesmente deliciosa, e a felicidade dela era contagiante. Aquele sabor transportou Levin de volta à sua infância, a uma época em que sua família raramente tinha carne na mesa. Ele se lembrou da pura alegria que sentia só por poder comer 2 pedaços de frango. Ele também se lembrou de Aria, feliz por ter a família toda reunida para o jantar. Era um momento simples, mas que traziam um calor que ele não sentia há muito tempo. Mas as lembranças também trouxeram um peso. Ele se recordou do momento em que o casamento de Aria com um homem chamado Argus foi oficializado, e um sentimento de preocupação o invadiu. A mudança no semblante de Levin não passou despercebida por Elf, que perguntou se ele estava bem. O jovem se desculpou pela distração, explicando que apenas se lembrou de sua antiga vila, Lumière. Curiosa, Elf perguntou se Lumière era a cidade natal dele. Levin confirmou, admitindo que estava um pouco preocupado, já que não voltava para casa há anos. Apesar disso, ele tentou se tranquilizar. O jovem comentou que, como Aria estava se saindo bem na Ordem dos Cavaleiros, tudo deveria estar bem por lá. Elf processou a informação e, com uma lógica toda sua, fez a pergunta mais direta possível. Ela queria saber se essa tal de Aria era a namorada de Levin. A questão o pegou totalmente de surpresa. Enquanto Elf refletia sobre o que significava ser família, Levin se apressou em negar a suposição dela. Ele explicou que Aria era apenas uma
uma amiga de infância, alguém que ele via como parte de sua família. A conversa foi interrompida quando Levin notou que o prato de Elf estava completamente limpo. Surpreso, ele perguntou se ela tinha comido até os vegetais e a garota confirmou sem hesitar. O rapaz ficou chocado, pois achava que ela só comia carne, mas Elf negou, dizendo que se fosse a comida preparada por seu mama, ela comeria absolutamente qualquer coisa. Aquilo foi um alívio para Levin. Ele não fazia ideia dos hábitos alimentares da tribo do dragão divino e estava secretamente preocupado. Mas ao que parecia, Elf podia ser tratada como uma humana normal. Só que ele falou cedo demais. Com o prato vazio estendido, Elf já estava pedindo pela próxima porção de carne, deixando Levin completamente pasmo. A realidade bateu com força. Levin fez as contas e percebeu que naquele ritmo, todo o seu dinheiro acabaria só em comida. A situação era mais séria do que ele pensava. Para piorar tudo, ao chegarem no vilarejo de Schilling para comprar mais suprimentos, eles deram de cara com um açougue fechado. Justo o que eles mais precisavam. A situação era pior do que Levin imaginava. Não era só o açougue que estava fechado, mas a cidade inteira parecia abandonada. Uma sensação estranha e sinistra pairava no ar, deixando claro que algo muito errado tinha acontecido ali. No meio daquele silêncio, uma figura familiar chamou a atenção de Levin. Era um pequeno sinal de vida em meio ao vazio, e ele não hesitou em chamar pelo nome da pessoa que reconheceu, Mercedes. Ao se aproximarem, Levin expressou seu alívio por encontrar a loja dela ainda aberta. Mercedes, por sua vez, parecia mais preocupada com a segurança deles, perguntando se estavam todos bem. Mas a conversa foi interrompida por um homem furioso. Ele amaldiçoou os desgraçados de Elwyn, revelando que os campos próximos também haviam sido completamente arruinados para a confusão de Mercedes. Mercedes então começou a explicar o que havia acontecido. Sem qualquer aviso, o exército de Elwyn simplesmente invadiu a região, pegando todos de surpresa. O ataque foi covarde e brutal. Os soldados de Elwyn não apenas marcharam sobre as terras, mas também envenenaram a principal fonte de água de Crônia, condenando a todos. O homem mal podia acreditar no que ouvia. A fortaleza de Crônia era conhecida por ser impenetrável, e a ideia de que ela pudesse ter caído era simplesmente inconcebível para ele. Levin também sabia da fama da fortaleza, o que tornava a notícia ainda mais chocante. Foi então que o nome do responsável por essa façanha foi mencionado, o Demônio de Prata. Mercedes explicou que soube de tudo por um amigo de infância, um cavaleiro que servia em Crônia e que conseguiu sobreviver para contar a história. Segundo o relato, a comandante do exército de Elwyn era uma cavaleira sagrada, uma única garota, empunhando um escudo de prata que derrubou a fortaleza de Crônia em apenas uma noite. Aquelas palavras ecoaram na mente de Levin, uma garota. Cavaleira Sagrada. A descrição era específica demais, familiar demais. Uma memória de Aria veio à tona e o pânico começou a se instalar. Ele precisava de mais detalhes, precisava saber mais sobre aquela história, pois uma suspeita terrível começava a se formar. Com o coração na mão, Levin perguntou como era essa Cavaleira Sagrada. Ele precisava confirmar, precisava ouvir que não era quem ele pensava. Ele perguntou se, por acaso, o nome dela era Aria. Infelizmente, Mercedes não tinha essa informação. Ela não sabia o nome ou a aparência da comandante, deixando Levin em um estado de pura agonia e incerteza. Enquanto uma das garotas tentava ser otimista, dizendo que os cavaleiros do castelo já deviam ter resolvido a situação, Levin só conseguia encarar o vazio, aterrorizado com a possibilidade de que sua amiga de infância fosse a responsável por toda aquela destruição. Enquanto Levin se afogava em preocupação, a outra garota tentava acalmá-los. Ela disse que no castelo havia uma cavaleira muito forte chamada Eris, que dedicou sua vida para proteger o reino. Não havia motivo para se preocupar. As garotas pareceram aliviadas com a informação, mas Levin apenas concordou sem convicção. Aquele nome, Eris, não significava nada para ele. A única cavaleira que importava era Aria. Sua mente então viajou para um dia mais simples. Um dia de compras com Elf, onde a maior preocupação da pequena era o que eles iriam comer. Ele se lembrou do castelo na capital, o lugar para onde Aria foi enviada para cumprir seu dever como uma cavaleira sagrada. Lembrou-se também da alegria pura de Elf, que encontrava felicidade em uma simples sacola de compras cheia de carne. Enquanto a pequena listava animadamente todos os pratos que queria para o jantar, Levin mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava presa na terrível possibilidade que ele não conseguia afastar. Ele se lembrou da confiança da outra garota que tinha certeza de que os cavaleiros de Crônia já haviam resolvido qualquer problema que surgisse. Mas essa fé cega não o tranquilizava. Pelo contrário, a incerteza o consumia e um suor frio escorria por seu rosto. Levin pensou na classe de cavaleiro sagrado.
um posto de Rank S capaz de inspirar aliados e mudar o rumo de uma batalha com táticas precisas. Um poder imenso. E então, uma memória diária veio à tona. Uma promessa que eles fizeram de que estariam juntos, não importava o que acontecesse. A lembrança daquele juramento só aumentava sua angústia. Ele havia falhado em cumprir sua parte. Ele se sentiu completamente perdido, questionando o que estava fazendo ali, tão longe enquanto ela poderia estar em perigo. Foi então que uma nova determinação tomou conta dele. Ele se virou para a pequena ao seu lado e chamou o nome de Elfie. Levin declarou que, mesmo sendo um exilado, havia um lugar para onde ele precisava ir. Um lugar para onde Elfie teria que levá-lo. Uma parte dele ainda sussurrava que ele não tinha o direito de se intrometer ou se preocupar com Arya, mas ele não podia mais ignorar o que seu coração dizia. Elfie confirmou o destino que Levin tinha em mente, o castelo de Marley. Ele não podia mais ficar parado, e sua decisão de ir até lá estava tomada. A garota compreendeu os sentimentos dele, dizendo que amigos de infância são como família. E era natural se preocupar com quem se ama. Levin agradeceu pelo apoio, aliviado por não estar sozinho nessa. Com a motivação renovada, Elfie o apressou, dizendo que eles precisavam partir o mais rápido possível. Para animá-lo ainda mais, Elfie prometeu que fariam uma grande festa de carne quando voltassem. Pego de surpresa, Levin apenas gaguejou que ela podia deixar isso com ele. Então, para a total confusão de Levin, Elfie pediu que ele subisse em suas costas. Antes que o jovem pudesse questionar, algo incrível começou a acontecer. A pequena garota na sua frente havia se transformado em um imponente dragão branco. Já montado na criatura, Levin mal conseguia processar o que via. Elfie, agora em sua forma de dragão, apenas explicou que daquele jeito eles chegariam muito mais rápido. Após o choque inicial passar, Levin percebeu algo totalmente inesperado. A viagem nas costas de Elfie era surpreendentemente confortável. Era macio, estável e, o mais impressionante, não causava nenhuma tontura, mesmo com a aceleração. Era a melhor e mais luxuosa montaria que ele poderia imaginar. Levin reclamou, dizendo que ela deveria ter contado sobre o modo dragão muito antes. Elfie, por sua vez, respondeu que já havia mencionado isso no início de tudo. Enquanto isso, no castelo de Marley, a situação era tensa. Duas cavaleiras completamente exaustas mal conseguiam se manter em pé após um confronto intenso. O cansaço e a preocupação eram visíveis no rosto de uma delas. A batalha, fosse qual fosse, tinha cobrado um preço alto. A ordem foi dada para recuar imediatamente. Corpos caídos no chão indicavam que a luta havia sido séria e que elas estavam em clara desvantagem. De volta aos céus, Levin e Elfie voavam em meio a uma forte chuva. Mas eles não estavam sozinhos. Outra silhueta de dragão cortava o céu à distância. Ignorando a tempestade, Levin gritou animadamente para Elfie, apontando que o castelo já estava à vista. Mas com o barulho do vento e da chuva, ela não conseguia ouvi-lo. De repente, em meio à tempestade, algo cortou os céus e despencou em direção à floresta. Um grito desesperado ecoou, mas foi engolido pelo som da chuva. A informação chegou a Levin como um raio. Havia uma garota desmaiada na floresta. Com tantos monstros na região, deixá-la sozinha seria uma sentença de morte. Sem hesitar um segundo, Levin e Elfie mergulharam através da tempestade, descendo em alta velocidade para encontrar a garota antes que fosse tarde demais. E lá estava ela, caída no chão encharcado. Uma figura solitária e frágil, completamente à mercê da floresta e da tempestade. Levin correu até ela, tentando verificar seus sinais vitais. Ele a chamou, perguntando se ela estava bem, se conseguia ouvi-lo, desesperado por qualquer resposta. Para seu alívio, a garota estava consciente, mas ela tremia incontrolavelmente, seja pelo frio ou pelo medo. Levin pediu que ela não se movesse, tentando acalmá-la. Com a voz fraca, quase um sussurro, ela disse que não queria mais lutar. As palavras pegaram Levin de surpresa, deixando-o sem reação. Mas a situação era pior do que parecia. De repente, a garota tossiu violentamente, revelando ferimentos internos graves que não eram visíveis por fora. Mesmo naquele estado, ela conseguiu murmurar que havia protegido o castelo e enfrentado um cavaleiro sagrado. A história por trás de sua queda começava a se revelar. A mente de Levin ligou os pontos. Uma cavaleira? Aquela jovem garota, sozinha e terrivelmente ferida, era uma cavaleira que acabara de sair de uma batalha mortal? O último resquício de força se esvaiu e ela desabou novamente, caindo inconsciente no chão antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Elfie o lembrou do objetivo original, o castelo de Marley. Mas Levin tomou uma decisão. Ele ordenou que mudassem o curso e a levassem para Lindworm. Ele tinha um mau pressentimento. A pessoa que ele ia ajudar, Arya, provavelmente não estava mais no castelo. Salvar a vida daquela cavaleira misteriosa era a nova prioridade. Com a garota ferida em seus braços, eles alçaram voo mais uma vez, deixando a missão original para trás em uma corrida contra o tempo para salvá-la. Enquanto isso, em outro lugar, no reino de Elwyn, a tensão era palpável. Um homem conhecido como Lord Zex encurralou outro na biblioteca, exigindo saber o que ele fazia ali. O homem, Gideon,
ficou visivelmente abalado com a presença de Zex. Zex revelou que, por uma grande coincidência, ele também estava ali para fazer uma pesquisa. Em um livro antigo, a ilustração de um lagarto branco parecia ser a chave para o mistério que ambos investigavam. Zex conectou as peças. Ele sempre achou que havia algo estranho e agora entendia. Lord Levin tinha conseguido invocar a criatura. Gideon, em pânico, tentou fugir. Zex percebeu a gravidade da situação. A perda para o país era imensa, e ele precisava relatar tudo ao rei imediatamente. A questão era, onde estava Levin X agora? Longe dali, Levin chegava em uma terra desconhecida nas costas de seu dragão. Exilado, o domador de bestas sagradas estava prestes a iniciar seu desafio de autossuficiência. Ele olhou para o vasto terreno à sua frente. Alguém tinha chamado aquilo de pequeno, mas para Levin, a imensidão do campo era inacreditável. O rapaz analisou o solo e viu que era de boa qualidade, perfeito para o cultivo. Enquanto isso, Elf, em sua forma humana, o chamava de longe. Elf comentou que a garota que eles resgataram ainda estava dormindo profundamente. A cavaleira que desmaiou na floresta não havia acordado nenhuma vez desde que a trouxeram para Lindworm. Seu estado ainda era preocupante. Levin estava cheio de perguntas, mas sabia que precisava deixá-la descansar por enquanto. A prioridade era a recuperação dela. Com a questão da garota em espera, Levin e Elf decidiram começar o trabalho. Era hora de desenvolver Lindworm e eles se prepararam para arar o campo. Após um esforço inicial, Levin enxugou o suor. Por enquanto, aquele pequeno progresso teria que ser o suficiente, mas ao olharem para a pequena área que conseguiram arar, a realidade bateu. Era uma porção minúscula do campo. Eles perceberam que sem mais ajuda seria impossível administrar tudo aquilo. Foi então que Levin se lembrou de algo importante. Ele tinha bestas mágicas com as quais fez contrato, mas foi exilado antes que pudesse usá-las. Elf comentou que antigamente as pessoas cultivavam usando bestas sagradas e mágicas. A ideia de invocar suas poderosas bestas apenas para trabalho agrícola pareceu desrespeitosa para Levin. Por ora, ele decidiu que uma pausa para um lanche era uma ideia melhor. Enquanto preparavam o lanche, Elf explicou que a árvore sagrada controlava o clima daquele lugar, garantindo que tudo acontecesse no tempo certo. Levin, que só tinha visto dias de sol, ficou surpreso com a novidade. Elf acrescentou que a árvore estava no modo primavera, o que explicava o tempo calmo. No entanto, Levin percebeu que algo estava errado. A fogueira simplesmente não acendia direito. De repente, as chamas que mal existiam explodiram em uma coluna de fogo sombrio e intenso, subindo aos céus de forma completamente anormal. O calor repentino pegou Levin de surpresa, queimando-o e fazendo-o recuar. Elf, assustada, gritou por ele, sem entender o que estava acontecendo. Uma silhueta monstruosa começou a se formar dentro das chamas. Levin imediatamente se colocou na frente de Elfi para protegê-la, avisando que algo estava saindo do fogo. Mas para maior surpresa de todos, a criatura que emergiu das chamas não era hostil. O leão de fogo se aproximou de Levin e o chamou de mestre. Feliz por reencontrá-lo, a situação mudou tão rápido que Elf ficou completamente paralisada, sem entender nada daquela cena. A besta mágica então se apresentou formalmente, pedindo desculpas pelo susto. Ele revelou seu nome, Louis, o Leão Carmesim. Levin se lembrou na hora. Louis foi a primeira besta mágica de fogo com quem ele fez um contrato durante seus dias de treinamento, muito antes de tudo acontecer. A grande questão, no entanto, era como ele tinha chegado ali. Levin tinha certeza de que não havia usado nenhuma magia de invocação. A resposta de Louis foi surpreendentemente simples. Ele disse que apenas se esforçou muito para chegar até seu mestre. Levin mal podia acreditar que aquilo fosse possível. Louis explicou que, por estar muito preocupado, ele ficou pensando em como poderia ajudar Levin. De repente, uma luz o envolveu e o trouxe até ali. Levin então entendeu. A conexão deles era tão forte que Louis sentiu seu exílio e veio por conta própria. O leão confirmou que sabia de tudo. Ao mencionar o exílio, a raiva de Louis pelo rei veio à tona. Ele explodiu em fúria, declarando seu ódio pelo monarca que maltratou seu mestre. Elf, que também não tinha boas memórias do rei, concordou na hora. Ela afirmou que um homem egoísta e ganancioso como ele não merecia ser servido por ninguém. Louis confessou que ele e os outros sentiram toda a dor e o sofrimento de Levin à distância. Ele admitiu que foi frustrante e doloroso não poder fazer nada para ajudar seu mestre naquele momento. Inspirado pela lealdade de Elf, Louis também declarou seu desejo de ser útil para Levin. Juntos, eles pediram uma chance de finalmente poder ajudar. O leão reforçou seu juramento, afirmando que faria qualquer coisa por seu mestre e que só pedia para poder ajudar os dois em sua jornada. Levin e Elf não hesitaram. Com um sorriso,
Eles aceitaram a oferta de bom grado, aliviados por terem um aliado tão poderoso ao seu lado. E assim, com a equipe reunida, eles agradeceram a Louis e selaram o novo pacto, prontos para trabalhar juntos a partir daquele momento. Com um novo e confiável companheiro se juntando ao grupo em Lindwurm, a noite caiu. Logo, uma voz os chamou, avisando que a refeição estava pronta. Ao entrarem, eles se depararam com um verdadeiro banquete. Elf e Louis ficaram maravilhados com a comida, mas Levin avisou que ainda tinha mais por vir. Com um gesto triunfante, o jovem revelou o prato principal, uma pizza de forno a lenha, cheia de vegetais e queijo, que ele mesmo havia preparado. Acontece que um pouco antes, Louis tinha usado uma habilidade para diminuir de tamanho. Ele viu Levin cozinhando e se ofereceu para cuidar do fogo, já que era uma fera das chamas. Levin inicialmente recusou, mas Louis insistiu que não podia deixar seu mestre fazer tudo sozinho. Usando seu sopro de chamas, ele aqueceu o forno de pedra. A habilidade de Louis não só mantinha a temperatura ideal, como também adicionava um sabor e aroma únicos à comida, tornando-o o ajudante de cozinha perfeito. Levin ficou emocionado com a ajuda. Ele declarou que Louis era o melhor, feliz por finalmente poder se despedir dos dias de acender fogueiras manualmente. Elf também ficou encantada, abraçando o leão e elogiando o quão fofo e incrível ele era. Louis claramente estava gostando da atenção. Mais tarde, Elf ficou curiosa e perguntou a Levin como ele e Louis se conheceram. Ele concordou em contar, mas avisou que era uma longa história de seus tempos de treinamento. Depois de um dia tão cheio e de uma refeição farta, o cansaço finalmente bateu. Elf e Louis adormeceram juntos no chão, em paz. Depois que todos adormeceram, Levin teve um momento para si. Ele estava claramente satisfeito com o dia que tiveram e com a nova amizade que floresceu em sua casa. Enquanto limpava a cozinha, ele pensava em como estava feliz por Elf e Louis terem se dado bem tão rápido. Já fazia muito tempo que ele não tinha uma refeição tão animada e cheia de vida. Terminada a limpeza, ele foi verificar a outra pessoa que estava na casa. Alguém que ainda não tinha acordado desde que chegou. A garota que ele resgatou continuava dormindo profundamente. Levin se preocupava, se perguntando por que ela ainda não havia despertado e esperando que ela estivesse se recuperando bem. E então, as memórias do dia em que a encontrou vieram à tona. A história começou com ela exausta, no limite de suas forças, ofegante e sem ter para onde correr. Ela era uma cavaleira das trevas, uma vocação amaldiçoada. Por causa disso, um homem a humilhava publicamente, dizendo que ela era uma tola e que jamais conseguiria se casar. Mas em meio ao desprezo, um comandante a recebeu nos Cavaleiros da Guarda da Fronteira. Ele disse que já tinha ouvido falar de Ares através do pai dela e lhe deu as boas-vindas. O comandante ficou surpreso. A lendária Cavaleira das Trevas, conhecida por ser a mais forte, era na verdade uma garota jovem e bonita. Ele se perguntou se a aparência dela era um reflexo da vida curta que sua vocação impunha. A verdade por trás de seu poder era sombria. A vocação de Cavaleiro das Trevas era uma maldição que exigia o sacrifício do próprio tempo de vida em troca de um poder de combate excepcional. A situação era desesperadora. Um subordinado avisou Lord Urien que o portão do castelo seria destruído pelo Demônio de Prata. Sem hesitar, o Lorde ordenou que Ares lançasse o ataque. Ele prometeu que aquela seria a última missão dela. Se Ares derrotasse o Demônio de Prata no castelo, ela finalmente se tornaria sua parceira. A batalha terminou. Com o perigo afastado, a ordem para recuar foi dada, deixando Ares para trás, completamente esgotada após usar seu poder. Mas as coisas não saíram como o planejado. A promessa foi quebrada e ela foi abandonada. Caída e sozinha, Ares se perguntava quanto de sua vida havia sido consumido na batalha. No fim, ela sentiu que isso já não importava mais. Ela só queria desaparecer, mas naquele exato momento, alguém a encontrou. E esse alguém era Louis, que não podia acreditar no que via. Ares finalmente despertou, completamente desorientada. Ao seu lado, a besta sagrada percebeu o movimento e correu para avisar seu mestre que ela havia acordado. Levin entrou no quarto, aliviado por vê-la consciente, e perguntou como ela se sentia. Mas para Ares, ele era apenas um estranho, e a confusão dela só aumentou. Ela ainda se perguntava se estava viva, até que um cheiro bom de comida a trouxe de volta à realidade. Levin, que estava preparando algo, pediu que ela esperasse só mais um pouco. Vendo as nuvens pela janela, Ares considerou que talvez estivesse no céu. Ela recebeu uma tigela de mingau, mas hesitou, sem saber se podia confiar na comida de um desconhecido. Com calma, Levin disse para ela não ter pressa, pois a comida ainda estava quente. A gentileza dele era algo que ela não esperava encontrar. Ela decidiu comer, pensando que não faria diferença. Afinal, em sua mente, ela não ficaria ali por muito tempo mesmo. Mas no momento em que provou a primeira colherada, algo mudou. O sabor era completamente inesperado e a pegou de surpresa. Levin então perguntou o que ela achou, explicando que havia lido em um livro antigo que aquela receita era boa para o corpo se recuperar.
A simplicidade do gesto e o calor da comida a emocionaram. Com os olhos marejados, ela só conseguiu dizer que estava delicioso. Aquele sabor a transportou para o passado, para uma época em que seu nome, Eris, ainda carregava a esperança de um futuro. Ela se lembrou de sua mãe, que cuidava dela com uma sopa mágica, prometendo que tudo ficaria bem. Naquela época, tudo o que Eris queria era viver em paz com sua família, mas a lembrança feliz só tornou o presente mais doloroso. A esperança do passado se chocou com a dura realidade de que, para ela, tudo estava perdido agora. Ela era uma cavaleira das trevas, uma vocação que a forçou a lutar trocando sua própria vida por poder. E o preço final estava chegando. Sua morte estava próxima. Em meio ao desespero, a dor se transformou em raiva. Ela se virou para Levin e gritou, perguntando por que ele a salvou se ela já estava condenada. Mal sabia ela que o jovem à sua frente entendia de fardos pesados mais do que ninguém.